ele é um tema bem enigmático e é um tema que chama bastante atenção, porque quando a gente fala sobre o culto ao fogo, de certa forma, algumas pessoas podem conhecer alguma coisa sobre e, de repente, parece um tema até distante, parece um tema, o que que isso poderia agregar no nosso trabalho espiritual, por assim dizer, né? Só que é um tema, a gente pode dizer de várias maneiras. Primeiro, é muito atual, é um tema muito atual. Por que tão atual? Porque, no fim, ele trata sempre sobre enigmas, mistérios da natureza. E a gente vai vendo, por exemplo, ao conhecer o esoterismo, a cada vez conhecer mais uma escola de despertar, que a natureza, na verdade, reflete o que nós temos que fazer. A natureza, ela é um manual vivo. Quando a gente vê o sol nascer, por exemplo, é um manual vivo. Aquilo é um livro, né? Está nos explicando o que a gente deve fazer de igual forma. Quando a gente vê o sol nascer, quando a gente vê a natureza apresentar os seus mistérios, a gente poderia se converter em sábios se a gente soubesse observar a natureza. É isso que fizeram isso que fizeram com que as culturas de outra hora fossem tão grandes, maiores que a nossa, não num desenvolvimento, talvez, vamos dizer assim, aparente tecnológico, porque hoje a gente tem o conforto de estar, por exemplo, numa cadeira, estar numa casa de alvenaria, a gente tem o conforto de muitas tecnologias diferentes de outra hora. Só que isso não significa que aquelas culturas fossem menos civilizadas ou menos avançadas. Bem pelo contrário, eram muito mais avançadas, muito mais civilizadas, muito mais tecnologia. Isso por quê? Porque essas civilizações compreendiam os mistérios da natureza, eram sábios. E vale muito mais a pena ser sábio do que 1.000 quilos de dinheiro. Vale muito mais a pena ter sabedoria, porque tá aí uma coisa que o dinheiro não compra, né? Tá aí uma coisa que o dinheiro não vai proporcionar, felicidade e sabedoria. Então, não importa, né? Não importa o quanto a gente hoje se conceba como avançado, os problemas morais, éticos mostram que nossa sociedade ela tá decadente. Não é o objetivo falar disso hoje, não é para começar pessimista, nem perto, mas é um motivo da gente estudar esses fenômenos da natureza, porque eles representam para nós, tá? Eles representam para nós fenômenos que a gente deveria reproduzir no nosso interior. Então, toda vez que a gente observasse a natureza, a gente poderia aprender dela. É isso que a gente quer dizer, né? É isso que nós queremos falar. E as antigas culturas, sim, aprenderam da natureza, tiveram homens, tiveram mulheres, tiveram mestres, mestras, que foram autênticos e souberam extrair da natureza tudo que precisava extrair para poder realizar a sua obra interior. E de alguma maneira a gente poderia dizer, souberam aprender da natureza e assim como a natureza faz fecunda todas as coisas, fizeram fecundo um mundo interior quando essas pessoas souberam observar a natureza. Então, o culto ao fogo, que é o tema de hoje, não é tão distante quanto parece. Pode parecer distante, mas não é assim tão distante. E vocês vão ver, ele nos ensina muito. Nos ensina de uma forma muito diferente, né? A gente poderia dizer assim, que nós temos duas formas de fazer um trabalho. A primeira forma de estar num trabalho espiritual é com as pessoas que estão afim daquele trabalho. Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui. Estamos em 19 pessoas, não são todos que estão com a câmera ligada, mas alguns a gente já conhece. Tá o Orlean, que a gente lembra, a Natasha, tá a Aline, que a gente sabe quem que é, tá a Jacilene, tá a Jaine, tá a Terezinha, tá o Valdir, tem muitas pessoas que a gente já conhece, já viu a Maria, enfim. O Orlean agora até se animou e ligou a câmera. Orlean, bem-vindo. Desligou a câmera, o Orlean não gostou, mas tudo bem. Então, assim, tem muitas pessoas que a gente conhece e são pessoas que estão afim, né? Estão, de alguma maneira, todos no mesmo barco, estamos na mesma onda. E a gente se ajuda entre si. De certa forma, isso é uma forma de lidar com o trabalho espiritual. Agora, existe uma outra forma de lidar com o trabalho espiritual, que é exatamente com o oposto. Lidando com pessoas que não querem saber da gnose, ou não querem saber de uma obra espiritual, não querem saber de um trabalho psicológico. E as duas coisas ensinam. As pessoas nos ensinam, as pessoas que estão afim com o nosso propósito, nos ensinam e nos fortalecem no nosso propósito. E as pessoas que estão em outros caminhos, não vamos dizer contra, porque não existe contra, estão em outros caminhos, essas pessoas nos ensinam a sabedoria, que na verdade a gente poderia dizer sapiência.
né? Por exemplo, aqui a gente está na Grande São Paulo, né? Uma cidade enorme. O pessoal que mora aqui, a Aline, a Natasha, que também é da região, né? E tem outras pessoas que também são aqui da região da Grande São Paulo, sabem que se você sai na rua, todo dia você tem uma surpresa. É uma caixa de surpresas. Você pode sair hoje e ver um ato maravilhoso, como você pode sair e ver uma coisa que te choque a consciência no outro lado. Então, existe a sabedoria, que é uma coisa de Deus, divina. É uma coisa sobre a bondade, é sobre a divindade, é sobre as virtudes. E existe a sapiência, que é sobre o mal. A sapiência nos ensina sobre o mal. Não para que a gente faça o mal, mas para que a gente saiba o que é o mal. Porque um sábio é uma pessoa que vê o mal. O culto ao fogo, pessoal, parece que eu estou só enrolando, mas eu só estou dando os âmbitos. O culto ao fogo não é do tipo de sabedoria da luz, mas é do fogo. Né? A luz a gente poderia dizer que é essa sabedoria que nos ensina a ser virtuoso. E o fogo é aquilo que vai nos esquentar, nos testar, nos provar, verificar, né? Então é muito bacana falar sobre o culto a fogo dentro dessa perspectiva. Bom, Sawyer, queria saber o seu nome, Sawyer. Sawyer 51, se possível. Desligou a câmera, Sawyer, faz parte, fica tranquilo. Meu nome é Anderson, sim. Como? Anderson. Anderson, perfeito, Anderson. Anderson, você é brasileiro ou você é de outra nacionalidade? Eu sou da Venezuela, sim. Da Venezuela, puxa, muito bem-vindo, tá? Muito bom, Anderson. Legal. Bom, a gente está vendo os comentários aqui, o pessoal dando boa noite, e a Natasha falou verdade, né? Concordando com a afirmação de São Paulo. Bom, Francine, bem-vinda. Stefan, ó, o pessoal vai ligando a câmera, pouquinho a pouquinho. Sejam muito bem-vindos. Então, para dar começo à nossa conferência, é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, fiquem à vontade para interromper e perguntar. Por favor, fiquem à vontade, porque nós sabemos que às vezes vem dúvidas, às vezes vem questões. Não se preocupem em comentar, dar a opinião de vocês, interromper. Fiquem à vontade. É um diálogo, não é um monólogo. Não é a ideia que fosse, né? Estamos vendo aqui o Stefan e a Francine, ambos tomando um mate, um chimarrão. Nos deu vontade agora de tomar um chimarrão também. Muito bom, né? Então, pessoal, falando agora sobre o culto ao fogo, a primeira coisa que a gente poderia ver são os 3 motivos que nos fazem estudar. A gente meio que já comentou que não é um fenômeno assim tão sem sentido. Tem uma razão da gente querer estudar esse fenômeno. Segundo, porque são mistérios da natureza, são arcanos, né? Quando a gente, por exemplo, percebe que o que é iniciação? Sabem, o que é a iniciação? A iniciação são, de maneira grosseira, né, literal, são eventos que a gente passa, provas que a gente passa, situações, para que a gente extraia uma determinada sabedoria sobre o caminho e uma determinada sabedoria sobre a nossa essência, sobre a nossa alma. Então, a iniciação é o começar, é o passo, é o caminho por si, só que isso envolve eventos, provas, situações onde vamos ter que desenvolver ou aprender alguma coisa e que são pedaços da nossa alma que a gente vai reconstruindo. É muito bonito perceber isso, porque através da iniciação, através da morte, através do despertar, nós construímos a nossa alma. A gente pode olhar e falar assim, bom, um pequeno defeito, sei lá, comer doce. A pessoa gosta de comer doce. Um pequeno defeito, sei lá, a pessoa pode falar assim, defeito de ficar bravo quando eu tô com fome. É um defeito que parece insignificante, pequeníssimo, mas se a gente mata, supera, aprende desse defeito, elimina esse defeito, por pequeno que seja, nós construímos um pedaço da nossa alma. E a iniciação tem os seus arcanos, tem os seus mistérios, tem os seus arquétipos, né? Sabem o que é um arquétipo? Vamos lá. Alguém sabe poderia me dizer o que é um arquétipo? Ou arquetipo, já ouvi também falarem dessa forma. É a mesma coisa, mas sabem o que é um arquétipo ou um arquetipo? Podem digitar ou falar, fiquem à vontade. Oi, Gabriel. Oi, Eline, diga lá. Olha, eu arrisco dizer que arquétipo é uma imagem ou algo de conhecimento universal, que você bate o olho e você já linka com algum significado específico, de forma universal, assim, né? Claro.
Faz muito sentido. A Cláudia falou assim, são pessoas da mesma linhagem. Bom, talvez não fosse, por exemplo, monges são arquétipos. Entendi. Cláudia, diria que nesse caso a gente vai tratar o arquétipo com outro sentido, mas talvez para o que a Aline comentou, que é exatamente talvez o significado mais literal da palavra, porque arquétipo é uma imagem, é uma representação, é um mistério. Então, por exemplo, quando nós vemos como se fosse estereótipos, olha, Jane, é quase se fosse um estereótipo. A diferença é que o estereótipo denomina uma coisa meio negativa, do tipo, porque o estereótipo é uma imagem, um conceito pré-definido, né? Isso é um estereótipo. A gente tipologia, faz uma tipagem de algo, né? Identifica algo e tem um rótulo para aquilo através de um conceito anterior. Isso é o estereótipo. É meio parecido, mas não é a mesma coisa, porque o arquétipo é um mistério. Então, por exemplo, quando a gente vê, estão vendo que tem uma pintura aqui na minha câmera? Essa pintura não foi escolhida eu estar aqui, não tem um significado para essa conferência, mas é só como exemplo. Essa pintura, quando a gente observa ela nos ensina algo. Ela nos ensina, é quase como se vocês vissem alguma pintura. Deixa eu ver se eu acho alguma para representar aqui no slide. Vamos ver. Aqui, por exemplo. Nós temos uma pintura de São João Batista, por exemplo, do batismo do Cristo, que é a imagem que está na esquerda, né? A da direita é uma fogueira. Quando a gente tem uma pintura, seja qual for, nós podemos como que resumir ela em alguma coisa. Então, a gente olha, por exemplo, ali e fala assim, o batismo do Cristo. Né? Mas a pintura, na verdade, é um composto de muito mais coisas. Tem lá João Batista, tem Cristo, tem Deus lá em cima, o Espírito Santo, ou seja, tem muitos elementos, mas todos eles fazem parte de uma mesma coisa. É um conceito dentro de uma imagem. Porque esse é o poder que a imagem tem, esse é o poder que as representações têm, que elas resumem muito. E um arquétipo não é mais do que vamos dizer assim, é um mistério manifestado através de algo. Então, pode ser através de uma imagem, pode ser através de um número, pode ser através de 1000 coisas. Só que é um mistério manifestado em algo. E o que a Aline falou tem muito a ver, porque sim, faz respeito sobre as leis, faz respeito sobre a natureza, sobre os arquétipos, sobre esses mistérios que a gente está buscando encarnar. Então, estudar o culto ao fogo é estudar um mistério, mas que vai se apresentar na nossa vida de muitas formas, para que a gente encarne ele. É como dizer assim, quando uma pessoa aprende algo, é como se ela adquirisse um axioma. Já viram aqueles axiomas? Por exemplo, uma pessoa fala assim, tudo passa, tudo é passageiro. Isso é um axioma, é uma sabedoria. E ela nos ensina em várias situações diferentes. Então, o culto ao fogo é um mistério. É um mistério que a gente vai ensinar, é um arquétipo que a gente vai... Melhor ensinar não, vamos estudar, vamos se dispor a aprender. E assim como uma pintura se vê em muitas faces da nossa vida, tem muitas formas de se apresentar, tem muitos detalhes, só que a gente aprende sempre a mesma coisa através disso. Aprende o mesmo mistério. E a gente, quando aprende, consegue ver e reconhecer esses mistérios. E aí é uma coisa interior de cada um de nós, porque dentro de nós, todo ser humano, toda pessoa sobre a face da Terra vai lidar com esse mistério do culto ao fogo, queira ela ou não, saiba ela ou não. Ela vai ser obrigada a se confrontar com isso. Então, é muito bacana a gente estudar ele, porque é uma coisa rápida, simples, é compreensível, só que todo ser humano passa e vai nos ajudar muito no nosso caminho. Então, a primeira coisa é o seguinte. Diga lá, Stefano, por favor, levantou a mão, acho, né? Sim, os arquétipos, então, seriam, vamos dizer assim, segredos ou chaves que a gente tem que aprender na vida para que quando cair naquela situação, tu já saber prever mais ou menos como é que ela vai se apresentar, como é que tem que reagir, ou seria isso? Isso, próximo disso. O arquétipo, literalmente, seria a representação de algo. E aí, nesse caso, a gente quer dizer que todos os mistérios têm suas representações. E falar sobre o culto ao fogo, o elemento, o símbolo do fogo, é o arquétipo do mistério que a gente quer falar hoje. Ou seja, se a gente olhasse para o fogo, é quase dizer assim, se a gente fizesse uma fogueira e ficasse contemplando o fogo,
nós compreenderíamos, depois de muitas reflexões, talvez até mesmo de passar anos estudando isso, refletindo isso, vivendo a vida, chega um momento que a gente fala assim, caramba, não é que o fogo nos ensina tal coisa? Então, vocês vão ver, o fogo, ele, quando se fala do culto a fogo, por isso eu digo que é um arquétipo, porque o arquétipo é a representação de algo. E aí, geralmente, é uma imagem, pode ser um símbolo, pode ser mil coisas, mas é uma coisa que representa toda uma sabedoria, que esconde toda uma sabedoria por trás. Então, é bem como tu falou, Stefan, é tipo uma coisa que você aprende, daí, nesse caso, só é uma questão de uma representação, mas assim que tu desvenda ela, isso se aplica a muitas situações na nossa vida. É uma chave, é um axioma, uma sabedoria. Aqui tem o primeiro detalhe, olhem só. Não sei onde vocês moram, mas depende muito de cada lugar. Deixa eu ver, por exemplo, digam aí onde vocês moram. Maria, Sawyer, que é a Anderson, né? Ou Anderson, tá certo? Ah, obrigado, beleza, Anderson. Não sei onde vocês moram, se vocês conseguem perceber as mudanças da natureza, isso que se chama equinócios, né? Solstícios, equinócios. Oi, Maria. Eu estou em Lisboa. Ah, tá em Lisboa. Olha só que legal. Interessante. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício de tentar reparar as estações da natureza. E para a gente começar a estudar o culto ao fogo, a gente precisa entender um pouquinho o que isso representa. Porque olhem lá, aqui na imagem eu tenho um slide para representar as estações da natureza. Talvez vocês não estejam familiarizados com os nomes que estão ali, não importa, não fiquem presos aos nomes, isso são nomes mitológicos, cada cultura vai ter o seu nome. Mas nós poderíamos resumir que existem 4 estações, correto? Outono, inverno, primavera, verão. A primavera anuncia o verão. Depois do verão vem o outono, que anuncia, né, nos diz a chegada do inverno. E aí depois do inverno vem a primavera e como uma roda, né? Por isso, essa é, por exemplo, no slide, a roda celta das estações, dos equinócios, dos solstícios, né? Porque ela diz esse ciclo. Então, nós temos, a nível de saber, né? Ali tem uma data chamada Yuli, que está como se fosse no norte, né? No ponto superior. Ele representa o nome de uma festa que representa o solstício de inverno, ou seja, o começo do inverno. Aí vai ter uma festa chamada Imbolc, que representa o ápice do inverno, porque é como se a gente pudesse dizer que cada estação tem 2 festividades nessas culturas antigas. Então, Yuli, por exemplo, foi uma, Imbolc foi outra, as 2 do inverno. Depois vai ter Ostara, Beltane, que já vai ser primavera. Lita, Lughnasadh, ali embaixo, que vai ser verão. E aí Mabon e Samhain, que é outono, né? E Samhain, por exemplo, é o que a gente chama de Halloween, que significa Summer End, porque Samhain é a última festa do outono e significa fim do verão, Summer End, né, em inglês. Então, Samhain, né, Halloween, no hemisfério norte, no caso, né, porque essa era a cultura celta, então, se fala da perspectiva ali, por exemplo, da Maria, ela vai ver exatamente isso em Portugal, né, porque está no hemisfério norte. Vai perceber essas datas muito coincidentes. Mas, em todo caso, não importa se a gente está em qual hemisfério, o importante é a gente entender dentro das estações, né? Então, notem, existe aqui uma coisa muito bonita. Resumindo, a gente poderia dizer que as estações trazem alguns mistérios para a gente. O primeiro é o mistério do Cristo Sol. Porque, vejam só, essas culturas usavam as estações e percebiam na natureza, observavam a natureza, que o Sol, como divindade, como o Cristo, como essa força, ela tem estágios, tem períodos. Então, por exemplo, na primavera, essa força nasce. Ela nasce, ela emerge, ela é uma força, vamos dizer assim, para fora. Nasceu, está para fora. Então, a primavera, o que acontece na primavera? Né? Na primavera, a gente vê flores, existe a polinização, então a natureza começa a dar seus frutos. Né? Então, você vê árvores dando frutos. A gente observa os animais, por exemplo, todos os animais se reproduzem na primavera, porque é mais quentinho do que no inverno. É engraçado, é mais quentinho do que no inverno, então é mais acolhedor. Traz essa questão do início, né? Um início próspero. No verão, a gente vai ter o ápice, né? Então, os antigos falavam, por exemplo, que na primavera o sol nascia, né? Ele já foi gestado e nascia. Nascendo esse sol, no verão, ele vai chegar no seu máximo esplendor. Porque o que a gente tem na primavera, tudo que foi fecundado, no verão vai começar a se apresentar
em maior potência, em maior expoente. Então, lá existe realmente o ápice do sol, a maior força, as coisas realmente frutificam muito mais, existe a maior proximidade que a gente tem com a luz solar, isso é mais calor, isso é mais fecundidade. Então, no verão, a gente tem as coisas que foram florescidas na primavera em maior ápice. No outono, a gente já começa a ver os primeiros destellos disso se retirando. Então, no outono, de pouquinho em pouquinho, a gente percebe como as coisas vão murchando, a gente percebe o que, se na primavera é a criança que nasce, no verão é o adulto, né, o adulto que manifesta todo o seu vigor, no outono a gente já vê um aspecto ancião, né, um aspecto já onde a coisa está começando a se retirar, não é a morte, mas é a coisa começando a, vamos dizer assim, a roda já está caindo, já está descendo, fazendo a sua curva. E aí no outono a gente presencia a morte das coisas em início, né? Para que no inverno chegue de fato a morte. Só que os antigos percebiam que esse é o movimento que o Cristo Sol faz, essa é a vida do Cristo Sol, né? Porque o que é a vida do Cristo Sol? Desse sol maravilhoso que ele nasce na primavera, se tem seu máximo de expoente no verão, no outono se apresentam as primeiras dificuldades e no inverno se crucifica, morre. Só que para depois voltar a nascer, porque assim é o sol. O sol não tem um fim. O sol ele sempre reaparece e reaparece para nós dia após dia, mas estação após estação, numa esfera maior, num ciclo maior, onde esse é um mistério do sol, o mistério do Cristo Sol, um mistério que nos ensina muitas coisas. Né, nos ensina, por exemplo, a sabedoria de cada época, a sabedoria de cada estação. Por exemplo, todos os animais sabem que no inverno você se recolhe, você fica mais introspectivo, você tem que ficar absolutamente mais inteligente. Né? Por exemplo, no verão, se a gente quer, vamos dizer assim, se a gente quer luz, luminosidade, no dia, por exemplo, a gente olha para o sol, na noite a gente é obrigado a olhar para as estrelas. O calor no verão não faz falta. Há calor, no verão há calor, existe calor, mas no inverno a gente é obrigado a procurar um calor diferente, que são as fogueiras, por exemplo. Hoje em dia, talvez nem tanto, né? Hoje em dia a gente vai lá, põe na tomada um aquecedor e tá tudo resolvido. Ou pega uma boa coberta. Mas, antigamente, se a gente fosse... Só que isso ainda se aplica, pessoal, porque, querendo ou não, a gente ainda tem que buscar isso. Então, tanto na primavera ou no verão, isso está ali presente, mas no inverno nos ensina a buscar o calor, buscar o fogo, né? Buscar esquentar-se, aquecer-se. E o que a gente quer falar hoje é sobre a data que é coincidente com o que se chama Imbolc, ou Festa do Fogo, Luz, Sol, que é a festa no outono. Se representa no outono, perdão, se representa no inverno, desculpe, no inverno. Por quê? Porque essa festa, Imbolc, tá? Que, vamos tirar o nome, não importa o nome Imbolc, simplesmente assim, ó, o mistério que a gente quer falar é o mistério que está presente no outono, que é o mistério da fecundação. Olhem só, aqui na nossa cultura católica, digamos assim, aqui, porque é muito comum aqui no Brasil, e eu acredito que em outros países, tipo Portugal, também seja muito comum, muito forte, na cultura católica, nós temos um conjunto de festas que se celebra nessas épocas, do outono, por exemplo, e que trazem a representação de um mistério. Uma das festas é a festa chamada a São João Batista, a festa de São João, conhecida como festa de São João. Nela, se acendem muitas fogueiras, se cultua muito o fogo. É uma época, né, a festa de São João, pelo menos aqui para o hemisfério sul, a data, porque às vezes muda de hemisfério para hemisfério, no hemisfério sul cai exatamente no nosso outono, é feito exatamente no nosso outono. A Maria falou assim, não, como assim, Maria? Tem alguma diferença? Diga lá, por favor. É sim, aqui é em junho. Ah, olha só, aí é em junho. É em junho. Sim, no hemisfério, no caso no hemisfério norte, vai inverter as coisas, não vai ser no outono, exato. Por isso. Mas aqui no Brasil... São João. Oi? São João é em junho. Isso. No caso do hemisfério norte, essa simbologia não foi tão pega, mas aqui no hemisfério sul, a festa de São João cai exatamente no outono. No outono temos Miguel, o Arcanjo Miguel. Olha só que interessante. Em setembro. Olha, que interessante. Também faz muito sentido, não deixa de ser. Mas vou dizer, Maria, que aí no hemisfério norte, não sei exatamente em Portugal, mas algumas das culturas que floresceram aí celebravam
entre fevereiro, por exemplo, março, né, que querendo ou não ali é o inverno, né, passou, vamos dizer, a época de Natal vem ali iniciando, e aí depois a gente tem mais um período de se estica um período de inverno, e nessas culturas a gente viu, algumas culturas aí do hemisfério norte, certos mistérios relacionados ao outono. Então, nesse caso, o São João Batista cai muito bem aqui no hemisfério sul, mas a gente vai citar algumas que aí que no hemisfério norte fazem parte do outono. E nessas festas, de vários lugares do mundo, que nos locais que eram celebradas, muitas vezes, celebravam esse mistério do outono, por exemplo, se acendiam fogueiras, se estavam próximos de fogueiras, as pessoas tinham uma cultura, hoje ainda se tem um pouco, uma cultura de se aproximar do fogo. E é curioso, porque São João Batista, né? São João, na cultura católica, representa alguns dos mistérios do homem buscando a sua regeneração, porque dizia que São João foi o maior homem na terra e o menor no céu. Esse é um mistério. Se fala que São João Batista, isso o Cristo fala na Bíblia, ele fala que São João é o maior homem na terra, é o maior da terra, ou seja, o maior homem na terra, porém é o menor no céu. Porque é como se, de certa forma, tratando de maneira simbólica, São João nos trazesse isso que é entender o caminho que nós fazemos como humano e o caminho que se faz enquanto divino. Cristo é o maior no céu, São João é o maior na terra e é o menor no céu. Então é como se, de alguma maneira, São João Batista trouxesse para nós o arquétipo de uma transformação, de uma purificação, porque primeiro vem São João, depois vem o Cristo. São João batiza o Cristo e Cristo faz um trabalho de tipo superior. João batizava com o fogo, Cristo batiza com o Espírito, que é elevado. São João é o maior dos homens, Cristo é o maior dos divinos, como força, não estamos falando de pessoas, tá? Como forças. E São João sempre foi retratado como um aspecto de uma pessoa meio selvagem, com peles de animais, assim, roupa de peles de animais, vivia isolado, era meio bruto, se retratava São João na Bíblia como uma pessoa meio bruta, assim. Isso por quê? Porque, de certa forma, representa o mistério que nós temos que fazer, que é uma transformação, uma purificação. São João nos lembra essa purificação, que é o que o fogo faz, limpa, purifica. Né? Diga lá, Stefan, por favor. Comentou que São João batizava com fogo. Sim, fogo, sim. Fogo, ele mesmo? Não tão literal. Se diz assim, que o batismo de São João era com fogo, mas isso num aspecto simbólico. Porque, claro, ele ia lá com a água e batizava. E aí, porque essa semana uma reportagem sobre a caverna de São João que encontraram no ano 2000 e justamente falava do batismo com água, por isso eu fiquei em dúvida. Claro. Não, tá super certo. Fica tranquilo, não é contraditório, senão que a Bíblia, nesse momento, claro, São João batizava com água, exato, tá super certo, inclusive ele batizou o Cristo, só que daí muitas vezes também fala na Bíblia que ele batizava com fogo, através do fogo, porque representa que ele batizava de uma forma, em um nível, em um grau, e aí depois fala que o Cristo vai vir e o ensinamento, a força que o Cristo representa, batizaria de outra maneira. Exato. E aí um com fogo, outro com espírito. Mas é com água. No âmbito físico, literal, é com água, exato. E aí, claro, esse São João, ele traz para nós um aspecto de purificação. Então, caso vocês tenham interesse, podem pesquisar um pouquinho mais sobre a vida de São João Batista. Vocês vão perceber quantos mistérios que tem em relação a esses dois personagens. Porque São João foi tanto santo quanto Cristo. Só que cada um, nesse mito, nessa representação, porque a história do Cristo muitas vezes é simbólica, representativa, nesse mito São João traz para nós, faz uma alusão para nós de uma etapa de purificação. Né? Sendo animalesco, significa os instintos, as paixões que a gente tem que dominar. Diziam que ele era bruto, até mesmo tinha bastante pelo no corpo, falavam que ele era muito peludo, né? Cabeludo, assim, que era meio realmente parecendo uma coisa selvagem, só que não negativa, senão no sentido de sua purificação. Então, isso é muito interessante, é uma coisa muito curiosa que se apresenta na Bíblia, né? A figura de São João. Continuando um pouco, a gente tem nos gregos um mito muito interessante que nos traz a alusão ao fogo também, a esse fogo que liberta, redime, purifica, que é o fogo de Prometeu. É um mito muito conhecido e um mito muito interessante, porque Prometeu era uma figura que criou o homem. Prometeu significa, em grego, prometeos, né? Aquele que prevê.
Prometeu significa aquele que é capaz de antever, prever. Ele vê antes de que aconteça algo. E Prometeu, ele criou o homem. Isso é muito interessante. Na mitologia grega se diz que Prometeu criou o homem. Né? Não foram os deuses, não foi outra figura senão Prometeu. Ele foi o responsável por ir lá e dar forma, modelar todas as criaturas e dentre elas o homem. Diz que ele se afeiçoou, ele e o seu irmão, né, Epimeteu, os dois juntos, né? Mas Prometeu, no caso, modelou o homem. E os dois, parece que criando a criação, Prometeu acabou se afeiçoando com o ser humano, né? Que foi a criação que ele se espelhou mais, ele tentou falar assim, bom, se cada criatura tem um dom, um talento, por exemplo, as aves voam, né? Os animais que têm a garra para caçar, então como se Prometeu estivesse dando um talento, um dom para cada criatura, e aí para o homem ele se afeiçoou e ele pensou, como é que eu vou ajudar a humanidade? E vendo a humanidade, em algum momento depois que ele criou, a humanidade foi crescendo, ele viu que a humanidade era muito dependente. Né? Ele olhou e falou assim, bah, a humanidade ali, ele olhava embaixo, a humanidade sofrendo, via que passavam fome, frio, dificuldade. E aí dizem, né, nas lendas sobre Prometeu, que Prometeu, se afeiçoando ao homem e querendo ajudar eles, né, a humanidade, que ele mesmo havia, de certa forma, modelado, criado, né, ele falou assim, tá, como é que eu vou ajudar o homem? Bom, e ele olhou para o Olimpo, né, o Olimpo dos deuses, cujo qual ele não era membro, porque Prometeu é um titã, né? Mas ele olhou o Olimpo dos deuses e falou assim, tá, eu já sei o que eu vou dar. E ele viu o fogo do Olimpo, né? Diz que ele viu o fogo do Olimpo. E ele falou assim, bom, vai ser isso. Ele foi lá, escalou o fogo do Olimpo e deu ao homem. E através do fogo que Prometeu deu ao homem, por isso essa imagem na esquerda, que vocês podem ver do slide, é uma representação, uma pintura de Prometeu dando fogo ao homem, e o homem está ali embaixo, feito de barro, inanimado. Então, Prometeu é como aquele que dá vida, o fogo, a liberdade ao homem, porque se diz que através do fogo, Prometeu entregou uma grande força, uma grande ferramenta, e o homem, a partir dali, conseguiu se desenvolver, né, como humanidade. Fisicamente, isso é muito lógico, mas internamente, o fogo é um dos maiores mistérios que nós temos. O fogo nos traz lembrança do arcano, né? O fogo é o grande arcano. Quando Prometeu entregou o fogo à humanidade, o que Prometeu entregou é o grande arcano, o mistério do fogo, né? E ele deu esse mistério que é o que liberta o homem, é o que dá vida ao homem, é o que permite a liberdade do ser humano, né? O grande arcano, os mistérios do fogo. E aí, entregando os mistérios do fogo, Prometeu, os deuses viram que Prometeu entregou isso ao homem e falou assim, cara, como é que você entrega esse negócio que é sagrado para nós? Não é tão diferente da Bíblia, quando a serpente fala, por exemplo, que se o ser humano, né, voltar a comer do fruto da árvore da vida, se tornará como os deuses, que é o que a serpente prometeu, que é o mesmo arcano, é o mesmo mistério do sexo que nos traz. Prometeu e deixou os deuses furiosos porque viram que deu o maior tesouro do Olimpo para o homem. E aí, nesse momento, Prometeu foi julgado a ser colocado numa pedra, ser comido. O fígado tem, bom, algumas culturas dizem, existem diferenças, alguns falam que é o baço, outros falam que é o fígado, por um corvo ou por um urubu, depende também das versões, né? E aí, através disso, ficaria eternidades e ciclos sendo devorado, sendo ressuscitado, porque essa é a maldição dele, né? É não morrer. Ele está atado a uma pedra, preso, né? Preso a uma pedra, sendo devorado sem morrer. Até que alguém um dia libertasse ele. Quem libertou foi Hércules, né? Da mitologia grega. Só que notem, o mistério do fogo aqui também se encontra presente. Também é uma celebração de fogo, onde o fogo do Olimpo não é mais que esse fogo do arcano, né? Por exemplo, quando a gente falava de São João, o que diferencia um animal do homem, nesse caso de transformação, essa purificação, é os mistérios do fogo. Porque nós vamos tirando esse lado mais animalesco do ser humano, através do arcano, através da purificação dos mistérios, através dos mistérios do fogo, a purificação que esses mistérios nos proporcionam, e a gente vai pouco a pouco se aproximando de um estado cada vez mais divino, cada vez mais humano e mais divino, pouco a pouco. Por isso São João Batista era o que batizava com fogo, porque são as mesmas chaves que Prometeu utilizou para dar liberdade ao homem, é a chave da transmutação. E Cristo já é o fruto, Cristo é a luz, Cristo é o sol, já é o fruto desse trabalho com o fogo. Então, aqui entra mais um pouco alguns mistérios, por exemplo, as vestais da antiga Roma,
né? Era uma casta sacerdotal, como está escrito aqui no slide, é uma casta, ou seja, um grupo sacerdotal, e que tinha uma missão muito específica, muito interessante. As vestais, que eram deusas sacerdotisas, perdão, deusas não, sacerdotisas de Vesta, da deusa Vesta, elas tinham uma missão na vida, praticamente, cuidar da chama de Vesta. Essa chama tinha-se templos na Roma antiga, porque essa chama, aqui como vocês podem ver a imagem, é uma imagem que está como que damas, assim, vestidas de branco, cuidando de uma pira, uma fogueira, por assim dizer, né? Um fogo, e colocando fogo ali, cuidando, e a missão das vestais era não deixar que esse fogo nunca se apague. Nunca, nunca, jamais, em nenhum momento, nem de dia nem de noite. Esse fogo ele era perpetuamente aceso e mantido pelas vestais. Isso porque vestal, né, a Vesta, esse fogo, ele tem relação exatamente com os mistérios do arcano, porque Vesta é a deusa do lar, né, é a deusa do lar. E uma pessoa olha e fala assim, bom, o que acontece no lar, num matrimônio, né? Porque o lar é um matrimônio, por assim dizer. Né? Por exemplo, quem é casado aí sabe que pode ter filho, pode não ter filho, não importa, mas o lar é o matrimônio, são os dois, é o homem e a mulher juntos, ali existe um lar. E o fogo de Vesta, de uma ou outra maneira, representa o fogo que deve ser cultivado no lar. E esse fogo é, de alguma maneira, aquilo que está entre a paixão e o amor, para chegar ao amor, né? Para conquistar o amor. É esse impulso sexual que deve ser cultivado diariamente, a fim de que a gente compreenda os mistérios do amor, só que se compreende através do fogo. Então, as vestais, fisicamente, cuidavam do templo de Vesta, né? Que é o templo da deusa do lar e da lareira, por assim dizer, do lar e da lareira, do fogo. E aí elas ficavam ali guardando esse fogo para que ele nunca se apague, que também é um símbolo. Existiu fisicamente, mas é uma alusão a algo que temos que fazer internamente. Cuidar para que o fogo do nosso lar nunca se apague. Ainda na Grécia Antiga, no caso ali foi Roma, né? Mas pegando os vizinhos gregos, isso aqui ainda estamos só pegando a antropologia, para a gente ver como várias culturas falavam do fogo, desses mistérios do fogo. Existiu na Grécia Antiga o culto a Hera, né? O Juno, mas Hera é a mesma figura, tá? Juno é um nome que a gente pode chamar. Hera era a esposa de Zeus, para quem não está familiarizado. E se tinha uma data específica que cultuava Hera, que era fevereiro, februários. E do latim, fevereiro, februários, significa purificação. Era um mês que trazia, e a festa principal, que era a festa a Juno, a Hera, era uma festa de purificação. Esse era o mês dedicado aos amantes, aos matrimônios. Vejam vamos fazendo pouco a pouco uma conexão, não é? Ou seja, matrimônio, amantes, fogo, lar, transmutação, a força sexual, que estão os dois juntos ali, né? Então, pouco a pouco, em fevereiro, por exemplo, vai se trabalhando sobre a purificação, é o mês dos amantes, e nesses meses existia um mito muito bonito chamado mito de Lupercalia, uma festa chamada Lupercalia, que era junto com a festa de Juno, né? Cultuado na mesma data. Essa festa de Lupercalia vem de Lupercus, que significa lobo, e Pan, Lupercalia, né? Luperco, Pan e lobo, são os dois. Pan é uma figura mitológica, que vocês podem ver a imagem aqui. Pan é tratando ali de explicar um pouquinho, são sátiros ali, são os discípulos de Pan, né? Pan é um sátiro também, é como se fosse o mestre deles, e os sátiros, discípulos dele, estão, de alguma maneira, agarrando as ninfas do bosque, porque é isso que diziam que eles faziam, eles eram como se fossem festeiros, eram meio... existe uma alusão toda a essa questão da sexualidade, quase por assim dizer, da paixão, enfim. E aí Pan era uma figura que era representada como um sátiro, com pernas de bode e o corpo de homem, né? Só que com esses elementos assim passionais, do desejo e por aí por diante, né? E aí existia um anjinho ali com um cupido, né, na foto também, segurando uma tocha, um fogo. Muito impressionante. E aí, essa festa da Lupercalia, onde existia essa alusão a Pan, ao lobo, né, essa questão instintiva, animal, né, essa festa era uma festa de fecundação. Então, naquela época, em fevereiro, mês da purificação, dos casamentos, a Lupercalia era uma festa que diz, né, que começou quando uma mulher não conseguia engravidar e ela foi ao oráculo de Juno, pedir a deusa Juno, Hera, o que ela deveria fazer. E aí Hera disse, mães do Lácio, que as fecunde um bode macho e aveludado.
A Hera lançou um koan, quase um axioma. Então, a mulher que precisava engravidar e não conseguia pediu assim: Hera, o que eu faço? E ela falou assim: mães do Lácio, né, dizendo a todas as mães que as fecunde, que vocês sejam fecundadas por um bode macho aveludado. E aí se criou o hábito de se celebrar nessa data, a Lupercalia, da seguinte maneira: os lupercos, que eram os sacerdotes de Pan, nesse caso, representando esse aspecto, eles se vestiam assim com pelagens de lobo, de um animal, assim, trazendo esse aspecto selvagem, pegavam tiras da pele de lobo, e aí iam dando como se fosse latigaços, batendo, né? Mas não forte, obviamente, né? Mas como que se fosse dando latigaços fracos, assim, nas mulheres que iam passando e que queriam ser fecundadas, por assim dizer. E aí eles iam dando esses latigaços, e isso era uma festa para se celebrar exatamente a fecundação. E aí, por isso do bode, né, a figura do Pan, bode macho, aveludado, que fosse fecundado por eles, trazendo esses mistérios de que existe um elemento aqui, que é o mistério onde há, assim como São João, esse lado animalesco que fecunda, né? Esse bode, por exemplo, que representa as baixas paixões, Pan, que, por exemplo, é parte bode, parte humano, né? Representa o mistério da transição entre esses dois lados, a busca pela purificação dos instintos animais para se encontrar com forças superiores. Só que também se encontra nessa purificação o que se chama a fecundação, né? Porque é símbolo da virilidade, da força, da potência sexual, da fecundação. Mais um exemplo de antropologia, de mitologia, na festa celta chamada Imbolc, que é a que a gente, inclusive, usou lá no início do slide para representar, na data que estamos falando, entre fevereiro, mas também todas as datas que celebram o outono e o inverno, nessas datas, Imbolc, como exemplo celta, significa na barriga, fecundado, porque se diziam que as ovelhas eram fecundadas para dar luz nessas datas. E é a festa no inverno onde se celebra o fogo da fecundação, aquele fogo que vai trazer a vida, assim como todas as outras culturas celebraram também essa festa do fogo. E a deusa principal é Brigitte. Essa deusa é a deusa celta do fogo, da forja. Interessante, né? Da forja, assim como dizem os mestres, a forja dos cíclopes, como trazendo à tona essa questão da magia sexual, do trabalho sobre a força sexual. Também na cultura cristã a gente tem a festa da Candelária, da Virgem Negra, né, que essa é a Virgem, que nessas datas de fevereiro ali, elas são celebradas como a Virgem Negra, porque a negra simboliza a terra, e ela é a Virgem que é fecundada. Por isso, nas antigas catedrais, principalmente dos templários, nas antigas catedrais góticas, geralmente se tinham níveis de construção. Então, por exemplo, tinha a igreja que estava na parte superior e a igreja em algum âmbito, na parte inferior também tinha alguma coisa embaixo, e geralmente nas partes de baixo existiam sempre estátuas da Virgem Negra, né? E por quê? Porque ela representa a parte abaixo da terra, a parte negra representa a própria terra, a fecundação que a terra passa. Então era muito comum que na Candelária, se fosse cultuar a Virgem Negra, né? Porque ela é a que traz o Cristo, traz o menino de ouro, traz o filho de ouro, traz a luz dele. E era muito comum celebrar com velas verdes, porque representava a natureza que estava por vir, fecunda. Então, tem aqui trazendo mais um exemplo. Aqui, ó, mais uma imagem da Virgem Negra. Existiu também o mito de Perséfone na cultura grega. E esse mito, ele era o mito da deusa que foi levada ao submundo. Diz que Perséfone, né, ou também... me escapou outro nome de Perséfone. Hécate. Perséfone ou Hécate, né? Ela foi raptada por Hades e levada ao submundo. E ela era como se fosse a deusa da primavera. Então, o que acontece? A deusa que cuidava das estações, mãe de Perséfone, de uma ou outra maneira sentia a falta da filha. E quando ela percebeu que ela foi roubada por Hades, foram feita uma negociação com Hades e o acordo era o seguinte, isso mitologicamente falando, tá? O acordo era, Perséfone ficaria 6 meses na Terra e 6 meses em Hades, né, lá embaixo, porque ela foi e acabou se afeiçoando, ficou com Hades e diz que ela comeu do fruto, um dos frutos que Hades ofereceu para ela lá no submundo, uma romã, né? E essa romã, porque já que ela comeu um fruto do submundo, ela foi obrigada a ficar, era uma coisa que se tinha. Ou seja, se você comeu alguma coisa do submundo, você tem que ficar lá. E aí, dessa forma, foi feita uma negociação onde
Hécate, ou Perséfone, ficaria 6 meses no submundo e 6 meses na luz da terra, né? E aí a mãe dela, por 6 meses, sofria, e aí não cuidava da natureza, então os gregos falavam que essa época era do outono e do inverno, onde as coisas morriam. E quando a sua filha voltava, Perséfone, né, voltava à terra, a mãe dela, que cuidava das estações, novamente cuidava da natureza, então a natureza ficava verde, e era a primavera e o verão. Esse era o mito que os antigos explicavam, né? Deixa eu ver aqui, foi comentado, o Anderson comentou, pode dizer que o homem é uma pessoa realizada espiritualmente, assim que em creio a espiritualidade ao homem? Peraí, pode dizer que o homem é uma pessoa realizada espiritualmente, assim que em creio a espiritualidade e o homem. Não entendi a pergunta, qualquer coisa, liga o microfone e pode perguntar. Anderson, até se quiser em espanhol, fica tranquilo, a gente entende e podemos ajudar a responder. Estaba diciendo que, así como estabas hablando de Prometeo, que él entregó el fuego al hombre, el hombre como tal es una persona realizada espiritualmente. Entonces ya las personas existían y él entregó el fuego para que las personas se realizasen como tal. Exato. Sim, é exatamente isso. Exato, exato. O fogo foi quando Prometeu entregou a chave para que o homem se realizasse como homem. Exatamente, é por aí mesmo. E aí, continuando, esse mito é o que traz, por exemplo, na Piscis Sophia, a busca por Sofia, que é um mito bem antigo, perdão, é um mito bem antigo que é a busca pela sabedoria, né? Perséfone, nas épocas, inclusive aqui, quando a gente fala de Perséfone na Grécia Antiga, entre o outono e o inverno, as culturas antigas celebravam uma festa de velas, onde, em plena escuridão, as pessoas saíam com velas a procurar Perséfone. Tá? É a mesma festa aqui na cultura sueca, se eu não errei nesse momento, sueca, é a festa de Santa Lucia. É uma festa onde também se saem à noite com velas à procura. E aí, isso é muito interessante porque todas essas culturas tentavam retratar um mito através da dualidade, nessa coisa de luz e trevas, né? Então, em um lado, a gente tem sempre as trevas de uma força, representando a noite, a morte, o perecer, e a luz representando a vida, o nascimento, só que esse Cristo. E esse Cristo é a luz que nós temos que tratar de encarnar, que nós temos que tratar de nascer. Só que existe um mistério muito interessante. A luz nasce das trevas. Isso aqui é uma coisa que um pouco chocante, mas percebem que todas essas datas que celebravam o nascimento da luz, né, de uma outra forma celebravam à noite o fogo, porque é na noite e no fogo que se nasce a luz. Por exemplo, nas datas que se falavam sobre a fecundidade, é em pleno inverno, é em pleno morrer, que se abre brecha para que se nasça, né? Então, nesse momento, todas essas culturas, em pleno ápice do inverno, o que tratavam de nos representar é o mistério do nascimento, da fecundação. Isso, de uma ou outra maneira, vai estar presente na nossa vida, que é o que se fala a busca pela luz perdida, Sofia, sabedoria, que a gente, inclusive, vai achar na escuridão. Então, vejam só, tem uma frase em latim que diz lux et tenebrae lutem, que traduzindo significaria a luz brilha nas trevas. Por quê? Porque vejam só, todas as culturas antigas perceberam que a luz nasce das trevas. Por exemplo, compreensão do ego. Quando a gente fala assim, vou compreender o ego, para que eu adquira sabedoria, luz, o que eu tenho que fazer? Vamos dizer assim, vamos lá, fazer assim. Anderson, me diga aí, como que você faz quando você fala assim, mestres, me ajudem a morrer psicologicamente. O que os mestres vão fazer? O que você acha que eles vão fazer? Anderson. Eu acho que eles podem pôr pruebas, não? Diretamente como tal. Exato. Na mosca. Perfeito. Impecável. Quando fala assim, preciso de ajuda para ser sábio, o que vai acontecer? A gente não vai ser sábio recebendo situações simples. Uma pessoa se torna sábio lidando com as dificuldades, né? Então a gente fala assim, bom, como o Anderson falou, se eu peço ajuda, por exemplo, para os mestres para morrer psicologicamente, os mestres vão mandar força? Vão mandar força. Vão mandar compreensão? Vão. Só que através de eventos, provas, situações. Então, como que a gente pode entender isso?
que toda sabedoria, toda luz brota das trevas. Toda luz brota das trevas. Esse é um mistério maravilhoso. A sabedoria, ela tem que ser procurada nas trevas, não na luz. Porque a luz já é reflexo da posse da sabedoria. Quando se falavam que o sol, na primavera e no verão, estava no seu ápice, é porque já nasceu. Já está ali vivo, pungente, né? Só que esse sol, para nascer, teve que passar por um processo de gestação. E a gestação do sol é nas trevas. A gestação de toda luz é nas trevas. A sabedoria que a gente adquire é das trevas, né? A sabedoria do ego é no próprio ego. Está dentro. Nós temos que olhar dentro do ego para adquirir a sabedoria do ego. Os momentos que a gente vive atual, pessoal, é um momento maravilhoso para se extrair muita, mas muita luz. Porque a quantidade de trevas que nos rodeia é gigantesca. Só que se a gente tem a capacidade de, nesse momento, aprender da vida, a gente extrai muita luz, muita sabedoria. Na crise que se cresce, o Estevão falou, exato. É o mesmo conceito, Estevão, é na crise que se cresce. Tá? Esse é o mistério do culto ao fogo. O culto ao fogo é um culto maravilhoso que a gente pode ver, porque o fogo não é mais do que a tentação. O fogo simboliza a tentação. Por exemplo, o que é o ego? O ego é tentação pura. O ego é fogo puro. E desse fogo nasce a luz. Né? O ego por si, ele é aquilo que nos tenta, nos prova. Ele diz assim, e aí, você vai agir de acordo com o que eu quero ou não? Ou melhor dizendo, isso é a figura de uma coisa chamada força sexual. A força sexual nos tenta. Né? Para quem é casado, a força sexual tenta para ver se a pessoa vai ser casta, para ver se ela vai conseguir ou não guardar as suas energias. E, de certa forma, para que a gente adquira a sabedoria, nós temos que ser tentados. E aí existem muitos mistérios, porque o fogo, os mistérios do fogo, os mistérios da purificação. E é como se o fogo, ou ele nos queima, ou ele nos purifica. E como que ele nos queima? Quando a gente não é capaz de aprender dele. Quando a gente não é capaz de superar ele, né? De extrair a luz do fogo, que é o que a gente precisa. Quando nós não somos capazes de extrair, ele nos queima. E aí o fogo nos mata. Só que quando que ele nos purifica, assim como esse fogo, né, que purificava São João Batista, esse fogo que é símbolo dos bodes, porque é a transformação que nós temos que realizar, a purificação que a gente tem que fazer, quando que ele nos purifica? Quando a gente domina ele. E dominando a gente extrai a luz do fogo, que é o que vale. O fogo ele pode nos queimar, só que se a gente aproveita, ele dá calor, dá luz. Francine, eu vi que você levantou a mão, por favor, pode falar, fica à vontade. Foi sem querer. Foi sem querer, eu fui mexer aqui. Tranquilo. Não tem problema, fica tranquilo. Então, o fogo é símbolo puro da tentação. E ou ele nos purifica, né? Ou ele nos dá o seu lado bom, ou ele nos queima. E o fogo é aquilo que a gente vai usar na noite, na escuridão, né? Para que ali nasça o Cristo, que não é outra coisa senão um arcano. Né? Através do arcano, o que acontece? Assim como essa Perséfone é levada para os infernos, por um período, para o submundo, no arcano, quando a gente vai lá e trabalha com o fogo, com a paixão, lá nós adentramos aos infernos, adquirimos a sabedoria que a gente tem que adquirir nas trevas, e ali começa a se gestar a luz, o menino de ouro, o Cristo, a sabedoria. Então, descendo lá, a gente gesta essa sabedoria, que em algum momento vai emergir a luz novamente, mais uma vez vai se expressar. Então, por isso, todas as festas do fogo cultuavam a fecundação, porque o nascimento da própria luz, só que essa luz nasce dentro de nós quando a gente é capaz de superar o fogo. Então, fogo por si é tentação, e é a tentação que traz sabedoria. Não é moleza, não é facilidade, é dificuldade, é prova, é dor, é sofrimento. Né? É a paixão sexual que a gente supera, mas são os eventos difíceis, são as crises, são as lutas. É nesses momentos que, se a gente é capaz de extrair sabedoria, a gente depois sai mais forte, mais vitorioso. E é como se em cada momento de prova, de dor, de dificuldade, de sofrimento, nós fôssemos ao inferno, visitássemos o inferno. Porque, por exemplo, quando uma pessoa passa por uma situação difícil na vida, o que acontece? Ela vai para o inferno, ou seja, a vida dela é caos, dificuldade, problemas, ela se sente mal. Só que no inferno, o que acontece? A gente tem que ver o diabo que tem ali. Perdoe que fale assim, é quase olhar o que tem ali. Né? A gente vê o que tem no inferno, demônio. Dentro de nós, o que isso significa? Quando a gente visita os nossos infernos, simbolicamente falando, é óbvio, a gente vai perceber
Qual demônio que tem que morrer? E a gente olha e fala assim, tá, eu tenho que aprender isso, tenho que extrair essa sabedoria, tenho que morrer nisso. De repente a pessoa fala assim, bom, tem que ser menos orgulhoso, menos preocupado, menos não sei o quê. Só que como eu vou desenvolver isso? Visitando esse inferno. E a gente lá, no problema, é capaz de ver o que tem de errado ali. Aprende, extrai a sabedoria e tem a perspicácia para sair daquele inferno. Só que quando a gente sai à luz. Sai com sabedoria, sai com compreensão, sai mais forte, sai vitorioso. E aquele problema de antes, já provavelmente, se a gente passou bem dele, não vai nos incomodar de novo. Porque a gente já passou por ele, já superou. Então é dizer assim, uma pessoa que, sei lá, toma um tombo e levanta, ela pode cair de novo, mas é muito mais fácil levantar depois. Ou seja, já não afeta da mesma forma. Então o fogo é tentação, é aprendizagem. Né, se relaciona com o ego, com as paixões. Fogo demais, como a gente pode dizer assim, ó, fogo demais queima. É muito fogo. Se apegar ao fogo, se a gente não consegue dominar ele, ele nos queima. Mas também, sem fogo, se esfria. Sem fogo a gente não aprende. Sem fogo não se extrai a luz. Né? A gente precisa de provas. Isso entra até em compreender que se a gente quer ser sábios, se a gente quer se liberar, a gente vai ter que ser capaz de olhar para tudo que está nos escravizando. Se a gente quer ser sábio, a gente tem que olhar para todas as ignorâncias que a gente tem. Todas. E isso é dolorido, porque são todas elas processos de purificação. Né? Ninguém, é como se diz ali no slide, ninguém pode ser sábio se não venceu a tentação. E aí, inclusive, a luz vem do fogo. A sabedoria vem do fogo. Né? Por exemplo, uma semente, para germinar, o que a gente faz? Pega a semente, põe na terra. Certo? A gente não põe uma semente em cima da terra esperando que nasça. Não, a gente pega a semente e põe lá embaixo da terra. É o que, por exemplo, estava no Mistérios da Virgem Negra. Se a gente quer germinar, põe embaixo da terra. Fecunda a terra. Mais uma vez, o que isso significa? Que se nós queremos que a semente dê uma árvore, a semente tem que ser enterrada, morta. A semente morre. Na escuridão a semente morre. E morre por quê? Porque para que nasça a árvore, a semente tem que morrer. Porque a semente é uma coisa, a árvore é outra. A semente é a potência. A semente é possibilidade. E a árvore é o resultado. Só que a árvore é diametralmente oposta, diferente da semente. Ou seja, de uma não tem nada a ver com a outra. Para que a árvore nasça, a semente tem que morrer. Deixar de ser. Nós, pessoal, somos uma semente. Todos nós somos uma semente. Para que nasça essa árvore e dê frutos, temos que morrer profundamente, completamente. Morrer em todos os sentidos. Ou seja, claro, não queremos dizer que a pessoa vai se perder, não. Queremos dizer assim, ó, se nós queremos nascer como algo novo, melhor, que dê frutos, que seja bonito, frondoso, sábio, tudo que nós temos tem que morrer de ignorância. Então, por exemplo, se uma pessoa, bem simples, uma lógica muito simples, se a gente aceita que nós não somos iluminados, porque vamos pensar assim, podemos pensar, bom, se uma pessoa se crê iluminada, tá tudo certo, aí não tem o que fazer, tá resolvido o problema. Se uma pessoa já está pronta. Agora, se a gente reconhece que tem algo para a gente trabalhar, significa que nós ainda não somos totalmente sábios, iluminados, né, plenos. Isso nos diz que, se é assim, as nossas concepções, as nossas ideias, os nossos conceitos podem estar equivocados. Isso é interessante, por quê? Porque se a gente quer sabedoria, todo momento a gente vai ter que se perguntar, bom, se eu não sou sábio nesse momento, obviamente estou em ignorância, em algumas áreas, pelo menos, né, em algum aspecto. E se eu estou em ignorância, eu estou ignorando que eu estou errando em algo. Isso nos põe sempre num cheque que é constante, que é o seguinte: será que eu estou certo? Será que realmente eu sei a verdade? Será que de fato eu conheço as coisas? Será que o que eu aceito como verdade é verdade mesmo? Será que de fato todas as minhas ideias, conceitos, eles são assim tão verdadeiros, tão genuínos, tão perfeitos? Porque se é tão assim maravilhoso, por que a gente já não é um iluminado? Né? Então isso nos nos convida à reflexão, que é, se a gente quer que o que há de mais bonito dentro de nós nasça, a nossa sabedoria germine e dê seus frutos, tudo que nós temos de ignorância vai ter que morrer. E isso é um trabalho titânico.
de perceber o que em nós é ignorância para poder depois matar isso. A nossa falsa personalidade, os nossos falsos conceitos, falsas ideias vão ter que morrer e cair por terra para que brote isso que é o novo. Isso só se faz através da morte e do despertar, né? Ou seja, só se desperta depois de um longo sono, uma longa noite de sono, aí se desperta. E é assim, estamos em uma noite longa de sono. Uma longa noite de sono, perdão. Vou pegar na inversão. Estamos em uma grande e muito antiga noite de sono. E a gente tem que despertar. E como que se faz? Morrendo e despertando. Morrendo. Né? E aí entram os mistérios do fogo, né? Por que a Virgem é negra? Porque nós temos que fecundar essa luz, como a gente falou agora. Isso é mais um mistério. É o mistério da ave fênix, que ressuscita dentre as suas próprias cinzas. Né? Nós temos que ser como essa fênix. Que sermos capazes de aprender da vida, sermos capazes de cultuar o fogo, ou seja, cultuar essa força sexual e aprender que ela é uma força e é uma faca, que ou ela nos corta ou ela nos é útil. Né? E como que a gente faz isso? Compreendendo os mistérios do fogo, purificando, aproveitando esse fogo para nos purificar. Como? Através da morte, através do despertar, através do nascimento. Então, é um trabalho constante que a gente tem que fazer para que esse fogo nos purifique por dentro. Mate o que tem que matar para que nasça o que tem que nascer. E esse é um processo de morte, é um processo de despertar. Então, quando a gente fala dos mistérios do fogo, pessoal, nós estamos falando dos mistérios desse culto ao fogo, ou seja, dos mistérios de como adquirir luz, como adquirir sabedoria. E ninguém se faz sábio se não for por meio da morte psicológica. Infelizmente, não existe outro caminho. Esse é o caminho que nos leva à melhor coisa possível, porque vejam só, uma pessoa que, por exemplo, nós temos muitas chaves, muitas ferramentas. Uma pessoa pode, por exemplo, pegar chaves para despertar a consciência em astral, que é muito bom, faz muito sentido. Uma pessoa pode ter chaves para despertar todos os chakras, isso é maravilhoso, muito esplêndido, né? Agora, tem problemas aí no meio, que é o seguinte, se, por exemplo, eu desperto uma faculdade simplesmente pela busca de poder, quero ser clarividente, quero ser, sabe, por uma busca de poder, muitas vezes vazia, o que acontece? Isso é um perigo que a gente passa. Agora vem, sei lá, despertar um chakra pode ser um problema, como não, depende sempre da pessoa, mas ele tem ali um porém. Agora, não existe contraindicação sobre a morte psicológica. Não existe. Não existe contraindicação, não existe momento em que morrer psicologicamente vai ser ruim. Um chakra, uma faculdade despertada na hora errada, sim, pode ser ruim. Pode ser ruim ser despertada na hora errada. Agora, a morte psicológica não existe contraindicação. A morte e o despertar, o nascimento, a transmutação sexual, ela não existe contraindicação. A gente pode usar a qualquer hora, qualquer momento que vai ser benéfico. E para isso a gente tem que ter uma força tremenda. Então, é compreender esses mistérios do fogo, é compreender os mistérios da renovação. Compreender que nós estamos em um estado que nos convida a mudar. Né? Um estado animal. É um estado onde a gente tem instintos, egos que nos levam a agir de uma determinada maneira e que a gente pode se purificar através dessa própria sabedoria, que é a sabedoria da tentação. Né? Ou seja, o ego vai tentar sempre nos seduzir, só que se a gente é esperto para ver, a gente consegue contornar ele e aprender muito. Então, é disso que se tratam os mistérios do fogo. São mistérios da purificação, mistérios da morte do ego, mistérios da transmutação. Então, pessoal, Jaceline falou assim, verdadeiríssimo. Que bom, que bom. Mais que uma coisa verdadeira ou não, é que a gente consiga praticar. Isso sim é verdadeiro. Seria aí, né? Mas eu entendo, Jaceline, claro. Ou seja, os mistérios do fogo, sim, são muito interessantes da gente estudar, é muito bonito. E é mais bonito ainda se a gente é capaz de viver isso, de fazer isso ser real, não uma simples teoria. Então, pessoal, até aqui a nossa conferência de hoje.